Olá, olá, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Vitor Del Vecchio, professor da FESP, e vou acompanhar vocês nessa jornada de conhecimento do InfraLeaders, o Programa Internacional de Líderes da Infraestrutura, uma realização da FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, notadamente do MBA de PPP e concessões e do MBA de saneamento ambiental. Esse é o primeiro episódio de uma série que vamos gravar até a data do nosso evento, que ocorre de 9 a 13 de maio. E a ideia é a gente criar um material de apoio que vai ser subido na nossa plataforma, que também vai ser um espaço de interação. Uma ideia é que a gente crie uma comunidade que role esse networking e que nós aproveitemos esses vários líderes especialistas de infraestrutura que vão estar no nosso curso para potencializar as trocas. Lembrando que esse material de apoio ele não é obrigatório, a gente não vai ter material de apoio obrigatório para o nosso curso, mas para você que já quer ir aquecendo os motores e se familiarizando com o tema, consumindo algo para chegar com tudo no nosso evento, vai ter coisa de sobra lá, desde aulas até esses episódios, textos, enfim, recomendações que os nossos professores também vão trazer. E hoje eu estou aqui com o Rafael Castilho, ele que é nosso coordenador administrativo do MBA de Saneamento e de PPP, e com o Manuelito Magalhães, que é professor do MBA de PPP e concessões e também do MBA de Saneamento Ambiental. Professor do InfraLeaders também. Exato. Pessoal, vamos começar pelo começo aqui. Rafael, me conta o que é o InfraLeaders, como é que surgiu a ideia desse curso? Bom, obrigado, Vitor. Tudo bem, Manuelito? Como vai? Tudo bem, Rafael. Prazer. Olá, pessoal, Vitor. Tudo bem? Bom estar aqui com vocês, né? Vocês já têm conversado com a gente nessa longa jornada. Não podemos tirar o InfraLeaders do contexto que foram esses 2 últimos anos que a gente viveu de pandemia, né? O nosso curso, que nós estamos aí hoje na 6ª turma do MBA de PPP, estamos na 4ª turma do MBA de saneamento, ou seja, são 10 turmas já, né? Uma longa estrada, uma longa jornada que a gente tem percorrido. E todo ano a gente tem essa experiência, o curso tem um foco muito importante, um foco muito grande na experiência internacional. Nós temos 2 grandes instituições parceiras, 2 instituições que a gente se orgulha muito, porque são das principais instituições de ensino do mundo, que é a London School of Economics and Political Science e a University College London, agora que nossa parceira recente, onde a gente realiza os módulos internacionais. E todo ano a gente tem levado um importante grupo, uma turma de PPP, uma turma de saneamento, para estudar em Londres. E aquele é um momento mais do que especial. A gente percebeu que no curso, o Manuelito, que já foi aluno do curso, também participou do módulo internacional, ele é um período, um momento de êxtase, um momento alto do curso, onde o aluno in loco, visita o campus de uma universidade importante, participa das aulas, tem um visual dos estudos de caso, de grandes experiências globais nesse setor de infraestrutura, seja ele de saneamento, de PPP, mas é um momento mais do que especial para o aluno quando ele está lá, e ele tem também aquele momento da convivência, convivência com os colegas, conhecendo professores novos, aprender com experiências de sucesso, mas também aprender com as experiências de fracasso. Acho que isso é muito bom das nossas instituições, dos nossos professores, que dessas instituições parceiras lá no Reino Unido, eles não têm esse problema que muitas vezes a gente tem de estudar ali uma experiência que não deu certo, Então isso foi sempre muito rico no curso. Com a pandemia, nós tivemos que interromper e nós tivemos aí 2 anos seguidos, 2020 e 2021, que não foi possível a gente realizar o módulo internacional. E aí em 2022 a gente teria ali praticamente 6 turmas de alunos para que a gente levasse para alunos, muita gente, E para a gente tudo bem, ótimo, a gente, como disse, ampliamos as parcerias, nós ampliamos, além da LSI, a UCL, mas realmente um número muito grande. E nesses 2 anos, não foi pouca coisa que aconteceu na vida de todos nós, Teve gente que mudou de emprego, assumiu novas responsabilidades, gente que ainda não está tão segura para fazer uma viagem, que ainda prefere se preservar, tem gente por razões familiares, nasceu filho, como eu disse, mudou de área na carreira,
tem a questão do preço. Razões econômicas também, né, Rafael? Razões econômicas que a gente não queria que elas existissem, mas acabaram ocorrendo nesses últimos anos, né, uma desvalorização da nossa moeda. Então foi um período que cada um, por suas razões, a gente percebeu que tinha um contingente de alunos que queria muito fazer o módulo internacional, mas não considerava que era o melhor momento para viajar. E aí a gente poderia até ficar na zona de conforto. Olha, tá aqui, tem 2 datas, tem alunos que vão em junho para a UCL, tem alunos do MBA que vão em setembro na LSI, e a gente podia falar, olha, não, estamos tranquilo, temos 2 oportunidades para os alunos viajarem. Mas nós fomos atrás e percebemos que tinha assim, um bom número de alunos que não estavam em condições de fazer o módulo internacional. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um curso coordenado pela FESP, mas que a gente, certificado pela FESP, que também é uma das instituições de ensino mais tradicionais do Brasil, mas convidando professores com destaque, com reputação internacional, e muitos desses professores que já compõem o quadro de docentes das instituições parceiras do módulo internacional. E vamos trazer para cá. Mas mais do que isso, a gente pensou o seguinte, vamos transportar a experiência do aluno passar uma semana imerso, né, com uma imersão total, desligar o celular, poder estudar, poder ter essas experiências, né? E a gente já tinha ideia de fazer o InfraLeaders em Londres como um programa para os ex-alunos dos MBAs, né? Que eles pudessem... E a gente vai fazer isso. Esse InfraLeaders é um programa que vai ter essa primeira edição agora, então, em 2022, em São Paulo, mas é um programa que vai percorrer o mundo, em que a gente vai ter essas parcerias em diferentes locais para que os alunos possam aprender mais, para que possam incrementar, inclusive aí, que é o segundo objetivo que a gente tem do InfraLeaders, que é trazer quem já fez o MBA. Porque quem já fez, o Manuelito pode contar melhor depois para todo mundo, quem fez o módulo internacional, ele tem vontade de voltar, tem vontade de reencontrar os colegas, tem vontade de ter aquela experiência de novo. Então temos essa experiência agora aqui, vocês vão acompanhar, o Vitor vai estar aqui com a gente e vocês vão acompanhar com a gente essa série de podcasts, essa série de conteúdos que vão estar aqui disponíveis para vocês, mas também a gente vai ter, né, o InfraLeaders essa semana, que eu acho que vai ser uma semana incrível para todo mundo. Acho que é importante, Vitor, também a gente dizer o seguinte, como o Rafael colocou, eu tive já experiência, tanto como aluno como como professor no módulo internacional, de conviver em 2 instituições, que é berço de dezenas de prêmios Nobel, né, de várias áreas, portanto, você está ali convivendo com escolas de pensamento, com escolas de conhecimento, né? E o aluno chega nesse momento do curso em que ele já conheceu diversos aspectos teóricos, aspectos práticos, ele já teve contato com as matérias principais, mas ele chega ávido por essa experiência, ávido por conhecimento, por essa troca de experiências com professores que estão em 2 das mais reputadas instituições de ensino universitário no mundo, né? Então, a ideia também, eu queria trazer aqui para o podcast, é que a gente faça um aquecimento para que quem vai participar do InfraLeaders tenha a possibilidade também de chegar com essa avidez de conhecimento. Afiado por isso. Maravilha. Manuelito, eu vou aproveitar esse tema que você tocou, que você está com a palavra. Queria que você falasse mais de para quem se destina esse curso, assim, e aproveitar essa sua estrada, sua experiência, né, enquanto diretor de uma grande empresa, né? Por que é importante o aluno participar do InfraLeaders? Olha, eu acho que o próprio nome já define um pouco qual é o público-alvo. São as lideranças do setor de infraestrutura, Vitor. Nós estamos querendo atingir essas lideranças, as pessoas que podem fazer acontecer na infraestrutura, né, colocando à disposição deles requisitos básicos, requisitos importantes, né, para que ele possa desenvolver a infraestrutura no Brasil, né? E aí nós estamos num momento chave na infraestrutura, particularmente no setor de saneamento. O novo marco legal está fazendo despontar investimentos em saneamento, projetos. O Brasil está
diante de um desafio imenso, que é o desafio da universalização, né? O que é a universalização? É atingir 99, pelo menos 99% da nossa população com água potável e pelo menos 90% da população com coleta e tratamento de esgoto, né? Então, este marco tem que ser atingido até 2033 e nós temos aí, portanto, pouco mais de 10 anos para desfazer, deslanchar projetos de infraestrutura. E o InfraLeaders traz um pacote de conhecimento transversais de diversas áreas para que o líder da infraestrutura possa aprimorar seus conhecimentos, né, e conhecer estudos de casos, trocar experiências com grandes e excelentes profissionais do setor, não só aqueles que irão ministrar palestras, que irão fazer parte do curso, como colegas que estarão sentados do lado dele e que você tem a possibilidade, ao longo dos 5 dias do curso, de fazer essa troca de experiência. Então, o objetivo do InfraLeaders é capacitar, né? Fazer com que a liderança da infraestrutura, a nata, porque nós estamos falando aqui da nata da infraestrutura no Brasil, possa obter mais informações importantes para o dia a dia das suas atividades. Maravilha, Manuelito. E também vou aproveitar para lembrar que a nossa plataforma, além de disponibilizar esses materiais que a gente está produzindo, está recomendando, também vai ser um espaço de troca no sentido de ser um fórum. Então, as pessoas vão poder criar tópicos, interagir com os tópicos criados. Então, é justamente nessa ideia que você trouxe. Eu vou aproveitar também, o Rafael trouxe a questão da pandemia, você falou do marco do regulamento. A gente vive também, inclusive decorrente da pandemia, né, esse salto gigantesco do uso da internet no ensino, no trabalho, e isso, pelo que eu entendi, tem também um grande impacto na infraestrutura. E aí acho que a gente já pega o gancho também de como a pandemia impacta também a infraestrutura urbana, né? Você pode falar um pouco mais disso, por favor? Não tenha dúvida, você está coberto de razão. O uso da internet nas nossas atividades diárias também está afetando a infraestrutura, né? A infraestrutura, seja ela a infraestrutura tradicional, econômica, como o saneamento, como transportes, social mobilidade urbana, mas a infraestrutura social também, né? E eu vou te dar aqui exemplos de como a internet pode fazer que o uso da tecnologia da internet pode fazer com que a gente construa um mundo melhor, com que a gente faça avançar, por exemplo, a nossa relação com o meio ambiente. Então, você pega o setor de saneamento, que eu conheço mais, vou ficar no exemplo que eu conheço mais. Você tem um dos grandes desafios do setor de saneamento no Brasil é reduzir as perdas de água, que são aquelas perdas, os vazamentos que ocorrem na distribuição, né? Nos canos, como eles ficam enterrados, é muito difícil você perceber se é só quando solapa o solo ou quando o vazamento vira a água escorrendo, um esgoto escorrendo, que você percebe que tem algo errado, né? Mas a internet das coisas, o IoT, permite, né, e a tecnologia permite que você coloque sensores na tubulação, né, sensores na casa das pessoas, nos hidrômetros, de tal maneira que você pode ter a informação de tempos em tempos, pode até ser online, mas regra geral você não faz online, porque aumenta o custo, as baterias duram menos, etc. Então você faz de tempos em tempos, você recebe a informação, pode ser 2 vezes no dia, pode ser horária, tá certo? Você recebe a informação de qual é a pressão e dados de qualidade, qual é a turbidez daquela água, se ela está barrenta, se não está. Então você recebe informações numa central de controles e pode adicionar a manutenção corretiva imediatamente. Isso faz com que a gente reduza grandemente as perdas de água. O Brasil tem uma média de cerca de 40% de perda de água. Isso
tanto é uma perda grande do ponto de vista econômico, como é uma perda também do ponto de vista ambiental, porque nós estamos tirando do manancial, né, e desperdiçando, né? Quer dizer, uma perda de 40% significa que você poderia estar retirando quase a metade da água que você retira se ela fosse zero. Não existe perda zero, né? No mundo inteiro há perdas, porque isso é inerente à atividade, né? Mas a gente poderia. Não precisava ser tanto. Mas não precisava ser tanto, né? Então, eu vou ficar só por hora nesse exemplo, mas teríamos diversos outros exemplos de como a gente pode avançar no setor de saneamento usando a tecnologia da internet. Se você me permitir, Manuelito, eu acho que e essa questão da tecnologia, das novas tecnologias, da inovação, certamente estará presente no InfraLeaders, mas a gente fazer, e aí que eu acho que é a grande tacada do InfraLeaders, que é sim a gente ter a dimensão da experiência internacional, aprender com o que ocorre, né, em países que passaram por muitos dos processos que nós estamos passando, como eles superaram, como eles reduziram, por exemplo, a questão de perdas, como que eles resolvem já hoje não só o tratamento, coleta e tratamento de esgoto, mas também tratamento até de águas pluviais, né, que também acabam poluindo os rios, já estão um outro estágio, né, com muitas experiências e que a gente possa, não precisa repetir também os mesmos erros, né? Nós temos essa vantagem, vamos dizer assim, nós temos um déficit muito grande, mas temos uma condição de superar. Ou seja, a gente absorver essa experiência internacional, mas saber relacionar, e isso é a importância da FESP, a importância do MBA, a gente saber relacionar com a realidade brasileira. A gente absorver isso. Com questão da pandemia, por exemplo, vejam, mesmo, né, dentro do Brasil, a gente tem diferentes realidades, né? Então, quer dizer, vamos falar de inovação, vamos falar de tecnologia, mas, por exemplo, você citou a pandemia. Vejam só como a pandemia, como a nossa sociedade foi impactada de formas diferentes, né? Seja, por exemplo, a Europa, por exemplo, teve uma condição de estabelecer uma proteção social, ou uma proteção para os pequenos empreendedores, para os Estados Unidos também. Estados Unidos também, muito diferente do que houve aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós discutimos o quê? Olha, como se a discussão de quem tem que abrir, se tem que abrir o comércio ou se não tinha que abrir. Se tinha que priorizar a atividade econômica ou se priorizava as questões sanitárias. Como se a gente não tivesse papel nenhum a cumprir, por exemplo, do ponto de vista de proteção, né, aos negócios, aos cidadãos, né? Outra questão da pandemia e tecnologia que impactou diferente. A nossa sociedade é uma sociedade muito desigual e a pandemia, eu acredito que ela veio até ressaltar essas desigualdades. Vamos pensar, por exemplo, no sistema de ensino, na questão educacional. Olha, fique em casa, estude em casa, então o professor dá aula e o aluno assiste a aula em casa e a mãe e o pai ajudam a estudar como se isso fosse algo nivelado, como se fosse possível, acessível para 100% da todo mundo. população. Então acirrou as desigualdades, porque é muito diferente para alguém que estuda numa escola que tem alguma estrutura, para um aluno que tem, não vou nem falar do computador ou do celular, eu vou falar de um ambiente dentro de casa que pudesse favorecer o aprendizado. Ou seja, dele poder ter um quartinho, uma mesinha, uma salinha para poder estudar, para receber a lição e digo mais, um ambiente dentro de casa, um ambiente familiar, um ambiente em que a mãe, o pai, que muitas vezes também não tiveram condição de ter aprender uma formação educacional e não conseguiam passar. Então, ou seja, nós acentuamos nesses 2 anos de pandemia, tem muitas crianças que assumiram tarefas domésticas dentro de casa que agora vão ter dificuldade de devolver essas responsabilidades domésticas. Então nós temos uma fratura na sociedade, por exemplo, na questão educacional, que vai ter impactos para o futuro, para as próximas gerações. E se nós não corrigirmos rápido, pode significar que a gente tenha perdido uma geração em termos educacionais, sem nenhum exagero. Que não se recupera que nunca não mais. Se recupera, né? Aí eu queria só trazer um outro exemplo de como a tecnologia pode ajudar, relacionado, por exemplo, à questão da infraestrutura social. Por exemplo, você tem países em que os exames são enviados para funcionar 24 horas, não necessariamente você consegue ter médicos para fazer laudo 24 horas. Né? Então, Nova York e Austrália estão no contraturno em termos de fuso horário.
Aí, durante muito tempo, Nova York enviava para a Austrália os exames pela internet, e um médico na Austrália fazia o laudo e devolvia para o médico que estava atendendo o paciente em Nova York, tá certo? Então, você tem aí uma enormidade de possibilidades, né, de uso da internet, de uso das tecnologias vinculadas à internet para facilitar o dia a dia e para fazer com que a gente possa aumentar a produtividade, por exemplo, na área da saúde. Por que aumentar a produtividade na área da saúde? Porque você libera espaço de atendimento e reduz as filas, né, com a mesma quantidade de profissionais. E, Vitor, se você me permitir, eu queria voltar naquela questão que o Manuelito falou, da importância do InfraLeaders e dessa importância de formar líderes na infraestrutura, porque eu acho isso importante. Eu lembro que a gente fez uma atividade com um dos professores na Sabesp, aquele pudim, né, que chama, né, Manuelito, você que trabalhou na Sabesp. A gente fez uma atividade com um dos nossos professores que estará presente aqui no InfraLeaders, que é o professor Javier Encinas. Eu estava nesse dia. Você estava nesse dia, né? Eu já não estava mais nessa peça, mas eu estava nesse dia. Bom, a minha formação de sociólogo, a sua é de relações internacionais. Eu sou formado em Direito. Você é formado em Direito, olha só. Legal. Mas assim, aquilo foi algo que... E o Javier também, se eu não me engano, ele é filósofo, antropólogo, né? E ele trabalha no Tesouro Britânico, né? É um profissional de primeira grandeza. De primeira grandeza, né? E ele falou algo importante quando foi provocado, né? Sobre a importância do planejamento. Né? Nós estamos falando aqui de formar líderes, mas ele disse uma coisa que foi o que me marcou. Foi assim, o projeto, antes de ser realizado, ele é planejado. A fase do planejamento, isso vocês estão estudando no MBA de PPP, no MBA de saneamento, vocês estão cansados de saber da importância que existe na fase do planejamento para um bom projeto ser implementado. Agora, antes da fase do planejamento, o que existe? O que vem? A imaginação. Não adianta a gente formar um monte de cabeça de planilha, de gente que só vai, que não seja importante, né? Ao contrário, é de primeira importância você ter um bom planejador. Só que não adianta a gente pensar só com cabeça de planilha se você não tiver um profissional que tenha capacidade antes de imaginar, de antever, de ter uma capacidade crítica frente às grandes questões, como, por exemplo, das grandes questões da infraestrutura. Por isso que é importante, e é isso que a gente se propõe, no MBA como um todo, já é algo que a gente persegue bastante. Agora, dizendo também para o InfraLeaders, é algo que a gente se preocupa. Um profissional que saia da caixinha. O Manuelito lidera uma grande empresa de saneamento do Brasil, a maior empresa municipal de saneamento do Brasil, e já liderou também, já foi um diretor de gestão corporativa da Sabesp, então acostumado a lidar com pessoas. A importância que é, né, Manuelito, da gente ter profissionais que não ficam só na cápsula. E para esse mercado, para esse setor que está em transformação, como o do saneamento, por exemplo, como a infraestrutura como um todo, não absorve mais só profissionais que estão lá fazendo o beabá. Se a gente não tiver, e vocês vão ver no curso, nos próximos episódios, inclusive, a gente vai discutir todo o programa que é para vocês terem esse esquenta, mas também para já virem afiados. Vai ter dica de leitura, vai ter dica de vídeos, vão haver entrevistas. Isso para vocês já chegarem no programa, quem quiser, né? Como disse, não é obrigatório, mas quem quiser já ter uma leitura anterior para já chegar afiado. Mas formar esse profissional com capacidade crítica, com capacidade analítica dos grandes problemas, mas também com capacidade de intervenção. Porque essa é a pegada da FESP. Né? Você formar profissionais que tenham capacidade de intervir também nos grandes problemas da nossa sociedade, nas grandes questões do nosso país. Você vê, pegar um exemplo de outra área, porque senão a gente fica falando só de saneamento aqui, né? Porque claro. Todos nós gostamos do assunto. Iluminação pública, né? Que hoje é um boom de projetos de iluminação pública. O que se abre de possibilidade em termos de cidade inteligente, né? Da Smart City, com os novos padrões de iluminação pública em que você está conectado na internet, né? E o nosso profissional de infraestrutura precisa ter esta imaginação, né? Para pensar o uso
como que esta tecnologia que está vinculada a um serviço público, né, pode reforçar segurança, mobilidade, tá certo? Uma série de outras áreas que são correlatas, mas que não são a área objeto da intervenção. Num setor, né, ele interrelacionar a atividade dele, você estava falando do saneamento, mas seja qualquer área que ele tiver, ele saber vestir o chapéu e entender como que isso se relaciona em outros setores, né? Exatamente, quer dizer, hoje o profissional cada vez ele precisa ser um profissional multidisciplinar, né? Ele não pode mais ser aquele profissional com foco único, né? Ele aprende uma profissão e ele desenvolve a vida inteira aquela profissão, né? Hoje ele tem que ser multidisciplinar, ele tem multifacetado. Até porque, Manolito, existe uma intersecção entre os desafios do saneamento, o desafio para a iluminação pública, os desafios para o setor de transporte, para os aeroportos. Todas essas áreas têm uma questão em comum, que é uma questão estrutural, que acho que é isso que a gente quer abordar também, para a gente entender como que se dá o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil, como ele foi feito historicamente, como os desafios que nós estamos encontrando nesses diferentes setores, e relacionar com o que está ocorrendo no mundo, né? Quais foram as alternativas, não só do ponto de vista de investimento, que é fundamental, talvez seja o ponto, que é a primeira questão que nos vem à mente, mas também do arcabouço institucional, jurídico, contratual, da questão regulatória, né? Como que esses países têm feito, como que se comportam as diferentes instituições, né? Questão de garantias. Perfeito. Quer dizer, a mesma coisa que acontece no Brasil, que acontece no Reino Unido. Hoje em dia nós fizemos uma atividade, Vitor, e aí tinha um professor britânico falando sobre PPPs em educação. E nós levamos esse professor em Porto Alegre. Aí eles estavam perguntando como que funcionava o fundo garantidor, como eles estruturavam os fundos garantidores, como que funcionava essa parte de garantia no Reino Unido. Ele precisou parar, perguntar 2 vezes para entender. Não, lá a gente não precisa estruturar isso para fazer um projeto. Mas eles têm uma relação que já vai do século XVII, né, que quando eles reformaram o Estado britânico, né, que já é histórica e de cooperação e relação entre o setor público e o privado. Isso são coisas interessantes para o aluno observar, não é verdade? Não tenho dúvida. A riqueza desse tipo de material que a gente está colocando à disposição através do InfraLeaders, através do módulo internacional dos MBAs, para os nossos alunos, para os participantes do InfraLeaders, é essa possibilidade de aprender, né? E desenvolver, vestir o chapéu de outros setores que ele trabalha e desenvolver soluções, né? Porque tem uma outra coisa em comum em todas as áreas de infraestrutura, né, Rafael? Que é por trás do projeto, ou na frente, como queiram, tem alguém, ou alguéms, tem pessoas. E líderes do lado de quem está fazendo e pessoas que estão recebendo aquele benefício. Ah, sim, é verdade. Tá certo, né? Então, a gente está resolvendo o problema, porque os projetos de infraestrutura começam com uma pergunta: qual é o problema que eu preciso resolver? Mas, por trás dessa pergunta tem para quem que eu estou resolvendo esse problema. Né? E cada vez que você consegue pensar além do seu dia a dia, do seu foco principal, você consegue oferecer soluções melhores para a sociedade, para essas pessoas. Muito bom, gente. Eu vou aproveitar que você trouxe assim, esse questionamento do que está ocorrendo no mundo, né? E Manolito trouxe muito essa necessidade de inovação e o quanto isso vai ser explorado no nosso curso. E eu não posso deixar de pensar que a gente vive um momento chave, para não dizer crítico também, dessa necessidade, né? Porque, bom, a gente está num cenário de mudanças climáticas. Segundo o relatório do painel internacional para mudanças climáticas da ONU, a gente está num caminho bastante crítico, no sentido de que, sobretudo, as áreas mais pobres do mundo vão ser muito afetadas nos próximos anos já, e toda uma reconfiguração do cenário internacional, que aí vem desde, bom, a guerra na Ucrânia e esse reposicionamento russo, geopolítico, a ascensão chinesa com tudo, caminhando para ser a primeira economia do mundo, e
toda uma mudança de padrão de consumo e produção. E eu queria entender a partir disso, como que o Infralíderes dialoga com todas essas mudanças que estão acontecendo, o que esses cenários também vão impactar e como que o aluno vai se preparar para lidar com tudo isso? Acho que o primeiro passo para cada transformação, para cada coisa que a gente tem a fazer, para as nossas tarefas, é o entendimento da realidade. Essa é uma condição necessária, não só para o aprendizado, mas para a transformação. Se você pode ser um médico, ele primeiro vai fazer um bom diagnóstico. Se ele não tiver o diagnóstico, vai ser quase impossível ele poder medicar, ele poder curar um paciente. Então, o entendimento do que está acontecendo no mundo, ele é algo que é necessário. E é por isso que a gente traz essa questão também. Logo no primeiro dia, a gente vai ter um debate sobre relações internacionais, Estados Unidos, China, toda essa questão que você está trazendo, né? E desse entendimento, nós precisamos perceber o seguinte: existe um mundo que se transformou, existe uma mudança no padrão hegemônico, né? Nós transitamos num período da Guerra Fria, em que você tinha duas grandes potências militares, principalmente, né? Mas também dois grandes modelos sociais e políticos, duas grandes alternativas, vamos dizer assim. E nós passamos um período que foi até chamado por alguns, né? Acredito eu apressadamente e equivocadamente, do fim da história, para citar aí o Francis Fukuyama, em que a gente achou que era um único modelo, uma única hegemonia e uma única agenda, principalmente. E aí a gente tem que entender que boa parte das transformações que ocorreram no nosso país, do ponto de vista, inclusive de investimento, de capacidade de investimento, de modelo econômico, ela vem dessa janela, desse período em que o mundo, principalmente o Ocidente, ele teve ali um modelo, uma agenda. Um modelo hegemônico. Um modelo hegemônico. Né? A Europa Ocidental, principalmente, a América do Norte, a América Latina, né? Cumprindo essa agenda. Então nós temos um modelo que foi construído. Né? Desse período, produziu não somente estados diferentes, sociedades diferentes, modelos de gestão diferentes, mas produziu também um indivíduo diferente, que é um indivíduo que enxerga o Estado, enxerga a vida. Se você pegar, hoje a gente diz isso, a gente costuma brincar, até acostumou-se, né, nas grandes empresas, né, nas grandes instituições, de se falar da diferença geracional que tem, né, da cabeça de um indivíduo. Você nasceu em que ano, Vitor? Eu sou de 91. Você é de 91, né? Você já foi no ano que acabou a União Soviética, por exemplo. Esse tipo de pergunta não se faz. Para nós, para ele tá bom, porque eu sei que joga a favor dele o tempo. Mas assim, produzir um novo tipo de indivíduo e uma nova relação com o Estado, com o Estado, com as instituições. O Manuelito estava falando, atrás de tudo tem um indivíduo. Nós estamos prestando um serviço e nós temos que perceber como que o indivíduo percebe e como ele recebe esse serviço. A maneira como o indivíduo percebe hoje a relação dele com o Estado é uma maneira totalmente diferente do que era. Até uma relação meio contratual, vamos dizer assim. Né? E essa relação do indivíduo com a prestação do serviço público, por exemplo, ela não é uma questão só de satisfação do bom governo ou do mau governo. Se a gente olhar para o mundo, e por isso que a gente quer trazer todos esses pontos para o Infralíderes, para a gente perceber que nem só do ponto de vista da infraestrutura, da economia, da sociedade, a gente não está apartado, nós estamos relacionados a um arranjo global, para o indivíduo também. O indivíduo nosso também ele não está desconectado do tempo dele. E quando você pega essa questão da prestação do serviço, Manuelito, e como o indivíduo percebe esse serviço, e olhar para o mundo, você vai perceber que grandes transformações políticas que têm ocorrido no mundo. Aqui no Brasil nós tivemos em 2013 a questão que começou com transporte público. No Chile também acho que foi questão de transporte, no Líbano, em vários outros países do mundo, ela começa na questão da prestação dos serviços. E a percepção que o indivíduo tem da relação dele com o Estado vai interferir diretamente no funcionamento das democracias. Então, se no mundo, Manuelito, a gente tem hoje, a gente discute muito o futuro da democracia, até pessoas discutindo como
como morrem as democracias, a Sim. crise das democracias, do sistema político partidário, ele se dá na primeira experiência do indivíduo, da relação dele com o serviço público. Aquilo vai determinar e vai interferir diretamente a relação dele com as instituições e com a democracia. Esse período que a gente chamou de hegemonia de um modelo corresponde a um período de empoderamento do indivíduo, né? Antes, a gente olhava para a sociedade como um conjunto de indivíduos, portanto, uma soma de indivíduos. Hoje a gente olha para a sociedade como vários indivíduos encapsulados, tá certo? Né? E as redes sociais mostram isso claramente, tá certo? Quer dizer, você vive em blocos, né? Quer dizer, com a sua turma, né? Você não convive com opiniões divergentes, quer dizer, essa polarização toda que a gente vê no dia a dia está no mundo todo, né? E esse empoderamento do indivíduo faz com que tenha mudado, como o Rafael colocou, essa relação dele com o público, com o serviço público, que é o que nos interessa aqui, Vitor. Eu nasci um pouquinho antes de você, né? A gente se satisfazia muito em ter um serviço público, né? Tinha o ônibus, tinha o posto de saúde, tinha a escola pública, pô, que legal. Mas agora o indivíduo quer esse serviço público com qualidade. Ele aprendeu a cobrar o direito dele a ter um serviço público de qualidade, né? E aí as ferramentas, o ferramental que a gente coloca à disposição no InfraLíder, no MBA, permite às nossas lideranças da infraestrutura a possibilidade de modelar ofertas de serviços públicos. A infraestrutura é serviço público, né? Em primeira e em última instância, é serviço público, com qualidade, para esse novo tipo de indivíduo, com qualidade, né? Então, e o programa dialoga muito, né? O programa do InfraLíder dialoga muito com essa possibilidade, né? E aí, voltando mais especificamente à sua pergunta a respeito da questão geopolítica, no primeiro dia do seminário já vai ser abordado essa nova relação geopolítica que se coloca, né? No fundo, a gente viveu um mundo que tinha dois modelos, o mundo, portanto, vamos chamar de duas vias, né? Tá certo? Um mundo em que uma via ficou hegemônica e ninguém prestou atenção à ascensão da terceira via, que é a China, né? Que conjuga um pouco dos dois modelos, né? Que conviviam, que é o modelo capitalista, representado pelos Estados Unidos, e o modelo do planejamento centralizado, do Estado forte, representado pela antiga União Soviética, tá certo, né? A China juntou um pouco dos dois modelos, criou uma terceira via com uma ascensão impressionante, né? E hoje é um player global com uma influência enorme, né? Se não tanto na Europa, mas na Ásia, na África e mais recentemente na América Latina, com consequências para nossas atividades até diárias. Nós vimos, e voltando à pandemia, a pandemia vai virar exemplo para tudo, mas é verdade, porque é um fato que muda a vida de todo mundo. Nós vimos a extrema dependência que nós tínhamos dos produtos e equipamentos fabricados na China, o mundo inteiro disputando, né? E a China usando o fornecimento como para relações políticas internacionais, tá certo? Como mecanismos diplomáticos, tá escolhendo quem recebia e quem não recebia, dado que a capacidade de produção não era ampliável, né? Isso tem efeitos nas nossas discussões de infraestrutura, né? Nós temos diversos setores, o saneamento é um exemplo, mas a saúde, que dependem enormemente da produção de produtos e equipamentos na China, né? Nós já temos países que tomaram a decisão de reverter a produção, de começar a produzir nacionalmente, né? Particularmente produtos e equipamentos de saúde,
mas de outras áreas também. Tá? E, enquanto isso, no Brasil, nós não tomamos essa decisão. Né? Nós dependemos da China e agredimos a China. Né? Então, a gente, isso tem um efeito que dialoga com o nosso dia a dia de projetos de infraestrutura. Bom, voltando aqui então, Manuelito, como você está falando da China e desse mundo já, se não multi-hegemônico, mas com duas hegemonias, vamos dizer, uma ocidental e uma oriental, para usar o que tá se dizendo no momento, e casando com esse tema da aula, vale lembrar o seguinte: até 1986, o PIB do Brasil e da China eram equivalentes. 1986. Então estamos falando de um recorte de menos de 40 anos. A China, hoje você falou que a China está em vias de se tornar a maior economia do mundo, e se tornar a maior economia, certamente em algum período vai significar uma liderança não só econômica, mas tecnológica, e também pode significar uma liderança até em termos militares. Isso tem uma mudança gigantesca no mundo. E por que isso ocorreu? Entre outras coisas. Nesse mesmo período, nós tivemos no mundo, nós estamos falando dessa agenda após o final da União Soviética, nós tivemos um processo de transformação na matriz econômica dos países que lideram o bloco ocidental. O Brasil sentiu isso também, de certa forma. Houve uma desregulação do mundo do trabalho, né? Mas, e concomitante com essa desregulação do mundo do trabalho, houve também um processo fortíssimo e drástico de desindustrialização desses países. Isso ocorreu na Inglaterra com muita força. Nos Estados Unidos hoje tem cidades que são, e curiosamente, fantasmas. E são cidades onde o Trump foi mais bem votado, e agora também cidades que eram trabalhistas no Reino Unido, que votaram no Boris Johnson, são essas cidades que foram desindustrializadas. E muito do que tem ocorrido vai por essa veia desses países e dessas localidades, de uma parte da sociedade que sofreu com esse processo de desindustrialização. Isso foi algo que ocorreu pela natureza competitiva do sistema interestatal e da maneira como foi uma escolha que foi feita por esses países do Ocidente, que eu acho que diz muito pouco falar o Ocidente, porque o Ocidente é igualmente desigual e o Oriente também, mas para usar o que tá em moda agora no momento. Mas isso reverberou na desindustrialização, mas reverberou também no investimento em infraestrutura. E enquanto isso ocorreu, a China, por exemplo, o Sudeste Asiático como um todo, mas a China e o Sudeste Asiático absorveram esse parque industrial, absorveram a tarefa. Produção industrial. Virou a linha de produção do mundo nesse período. E não por acaso a China se modernizou, um país que investiu fortemente em infraestrutura, se industrializou muito fortemente. Outros, como os tigres asiáticos também, outros países do Sudeste Asiático. E nesse mesmo período foi o período que... E tem um livro que é o Capitalismo do Século XXI, do Thomas Piketty, que eu recomendo para todo mundo. Acho que é até uma leitura importante, interessante para quem quiser assistir acompanhar o InfraLeaders. E nesse livro ele mostra todas as curvas que acompanham a curva de desindustrialização, a curva de concentração de riqueza, de reconcentração de riqueza, e a curva de baixo investimento em infraestrutura. E que vai acompanhar também uma curva de redução do mercado interno, de poder de compra das classes médias, isso acompanhando nesse período, para dizer então, dos últimos 30, 40 anos, que ocorreu e que deu nesse outro mundo, vamos dizer assim, né? Com a China, você muito bem disse, ela absorve esses dois mundos, e é um capitalismo de Estado, né? Gente, eu vou aproveitar e trazer essa lupa, que está bem grande, um pouco mais para o Brasil agora. Pegando esse gancho, né, dessas mudanças internacionais, né, como que o Brasil se coloca nisso? Assim? Acho que desde a gente pensar as empresas de infraestrutura que atuam fora das nossas fronteiras, as empresas brasileiras, né, e até mesmo nas tecnologias de outros países que a gente precisa passar a empregar aqui, né?
Eu diria para você, Vitor, que nós estamos no Brasil numa situação em que nós temos hoje que nos preocupar muito mais em como a gente gera condições de investimento, né, aqui no Brasil, né, para grandes players de infraestrutura, né? Nós temos aí condições, a economia brasileira tem deteriorado bastante nos últimos anos, tá certo? E não tem gerado as condições necessárias para o investimento. Veja que em pouco menos de cerca de 15 meses, a taxa básica de juros praticamente multiplicou por 6 no Brasil, sextuplicou, né? Isso afeta, obviamente, os investimentos, né? Nós temos um parque industrial cujo investimento que nós estamos fazendo a cada ano não repõe a deterioração natural a chamada depreciação. Quer dizer, nós estamos investindo muito pouco em porcentagem do PIB, né? E não temos avançado na incorporação de tecnologias à nossa produção, né? No setor de serviços, é óbvio que a gente vê cada vez mais a utilização de tecnologia, mas na produção industrial nós estamos ficando, quer dizer, já vínhamos ficando em termos absolutos e vamos ficar cada vez mais em termos relativos, né, Rafael? Então de fato é preocupante o cenário que se desenha para o Brasil nos próximos anos em termos de incorporação de tecnologia, né, e em termos de investimento, seja público, seja privado, né, porque não existe investimento assim, só privado. A gente tem que ter o investimento público como indutor do investimento privado. Não adianta a gente imaginar grandes celeiros de produção de cereais no centro-oeste, tá certo? Se a gente não tiver ferrovias para escoar, se a gente não tiver portos para escoar, é claro que isso pode ser feito em parcerias público-privadas e deve ser feito, né? Mas eu preciso ter o braço indutor do investimento, que é o braço do Estado, tá certo? Dizendo, eu quero tais investimentos, eu garanto determinadas rentabilidades, porque também o privado não investe para não ter rentabilidade. Não há mal nenhum, desde o espírito do capitalismo e a ética protestante, que nós não condenamos mais o lucro, né, no mundo, né? Mas parece que aqui no Brasil, de vez em quando, ainda é um grande pecado ter uma atividade lucrativa ou ter lucro, né? Quer dizer, então, nós estamos ficando muito defasados, né? Mesmo quando a gente olha, voltando aqui à questão geopolítica, nós temos países da América Latina participando da aliança com a China através da Rota da Seda, né, que é o mecanismo que os chineses criaram de investimentos em outros países. Eu não vejo no Brasil movimentos sequer para discutir, vamos aderir, não vamos aderir. Então, o Brasil sempre foi um país que buscou uma certa neutralidade nas suas relações internacionais, tentando se aproveitar o melhor possível de cada lado, de cada bloco, sem aderir a nenhuma hegemonia. E agora me parece que a gente adotou uma política de agressividade. A gente briga com todo mundo que pode vir a ser ou que é hegemônico. Quer dizer, a gente não tem aliança nenhuma. Só tem aliança que não é interessante, né? Com anões geopolíticos, tá certo? Quer dizer, a China é um grande player, brigamos com a China. Os Estados Unidos são um grande player, mudou o presidente, nós brigamos com ele, tá certo? Quer dizer, a União Europeia é um grande player, nós brigamos com a França, tá certo? Quer dizer, é uma coisa que realmente é difícil entender qual é a lógica. Provavelmente não tem lógica nenhuma por trás, né? Mas onde nós vamos chegar com esse tipo de comportamento? Você estava falando do investimento interno, do investimento em infraestrutura. Nós criamos um ciclo pernicioso, né? Porque nós discutimos muito, e acaba sendo necessário para o equilíbrio fiscal, a gente discute muito a questão de corte de gastos, e é importante porque você tem que equilibrar as contas públicas, mas a gente só discute fechar a torneira, fechar a torneira, fechar a torneira, e
a gente não discute como encher a caixa d'água do país. Porque essa queda da atividade econômica, o Estado deixar de assumir o seu papel como investidor, ou mesmo o que tem ocorrido na sociedade, indutor, não né? vamos nem falar de investidor, porque como o indutor do investimento. Eu acredito até como investidor, mas indutor, vamos dizer que para esse momento nem isso nós estamos fazendo, né? Mas a gente, além de tudo, a queda do poder de compra do trabalhador, da classe média, vamos dizer, a queda da atividade econômica. Hoje, ou até mesmo, até digo porque eu acho que ninguém acaba colocando essa questão, até a questão trabalhista, que era preciso você modernizar a legislação, mas se a gente transformar esse país simplesmente numa nação de camelô cibernético, ou camelô digital ou camelô analógico, vamos dizer assim, eu quero saber quem que vai arrecadar para esse país. Porque o país também, a gente começa a discutir simplesmente, não temos capacidade de investimento, não temos capacidade de investimento, não temos capacidade, não, é preciso cortar o gasto público. Mas se o país não se enriquece, o país tem que enriquecer e o país tem que descriminalizar o lucro e entender que a sociedade, que o setor produtivo, ele é um sócio do Estado. Ele não é um problema. A gente acaba que, e a gente olhando, por isso que eu digo que é importante a gente olhar para outras experiências, e perceber que não são experiências, o pessoal fala, não, é coisa de você é socialista, você não é uma bobagem. Mas a gente olhar para outros modelos de capitalismo em que a gente vê que não é um problema para o nosso país a gente ter sociedade, ter gente produzindo, educar nosso povo, investir no bem-estar social do nosso povo, não é um problema. Na verdade, isso aí é uma solução para a gente desenvolver o nosso Estado, né? No fundo, nós temos políticas fiscais muito mal formuladas. Faz muito tempo que o Brasil não consegue formular boas políticas fiscais, porque o gasto público ele tem várias facetas, várias dimensões, né? Mas o que se consegue conter, primeiro que você tem um bloco que são as grandes corporações, né? E aí não são corporações empresariais, são corporações que sabem defender os seus, aspas, direitos, né? Esses nunca são enfrentados, regra geral, né? Você tem um outro bloco que são despesas que você não consegue, de fato, conter. E aí, no que você consegue, de fato, reduzir gasto público no país, tá certo? Naquilo que era importante. No investimento em ciência e tecnologia, no investimento em infraestrutura, né? Esses você consegue reduzir, né? Você consegue, com algumas canetadas, reduzir. E aí nós fazemos uma política fiscal burra, né? Porque ela não é indutora de crescimento lá na frente, né? Ela apenas serve para compensar os impactos negativos da política econômica, seja de juros altos, tá certo, né? Seja efeitos externos, né? Ela é compensatória. Eu preciso desenhar, de fato, uma política fiscal, tá certo? Que seja uma política fiscal ativa, que não seja reativa aos movimentos da economia, mas que seja bem formulada, com boa estratégia. Quer dizer, o problema não é eu reduzir o gasto, qual é o gasto que eu reduzo, né? A primeira vez no Brasil que se discute qualidade do gasto público dentro do governo foi no governo Michel Temer. Se criou um conselho, uma comissão, um departamento dentro do Ministério da Fazenda de avaliação do gasto público, porque a gente cria políticas públicas aqui e depois ninguém tem coragem de revisar a política pública. Ninguém. Né? Então nós temos, seja, você pega desde prefeituras, governo do estado até o governo federal, políticas públicas obsoletas. Mas como ele tem um benefício político, ninguém tem coragem de revisar. Ninguém discute a eficácia, né? Ele estava atingindo os seus efeitos, o gasto está sendo eficiente, ninguém discute isso. Você cria um benefício qualquer e ele se perpetua, porque nenhum governante, nenhum político na sequência vai cancelar aquilo que o outro fez. Né? Então, a primeira vez que se criou isso foi no governo Michel Temer, né, que se criou a tentativa, inclusive com algumas formulações interessantes, comparando, por exemplo, o cadastro de RAIs,
que é do cara que está empregado, tal, com cadastro do benefício social. Quer dizer, estou dando benefício social para quem tem emprego, né? Quer dizer, esse tipo de coisa que é racional, né? Eu preciso saber, né? O cara está saindo tem porta de saída, não tem, no benefício social, e durou 2 anos, né? E já está lá não foi encerrado, mas está num escaninho qualquer do Ministério da Economia agora, o que era o 2º escalão já virou o 10º escalão, tá certo? Quer dizer, ou seja, não há revisão do gasto público, a gente não consegue discutir efetivamente qual é o gasto público, né? Então a gente fica com os mitos, que o funcionário público ganha muito, que tem funcionário público que ganha bastante, mas tem a grande maioria ganha uma porcaria, né? Não conseguimos discutir adequadamente, vincular a remuneração do professor à qualidade da educação, tá certo? Que é um grande absurdo, o professor tem que ganhar bem, eu sou filho de professora, não vou discutir isso aqui, acho que mas tem que estar vinculado também a qual é o conhecimento que ele está passando para os alunos, qual é o que o aluno está aprendendo. Não é só o fato de você ser professor, como em qualquer profissão, o resultado, tá certo? Quer dizer, a tua remuneração tem que estar vinculada ao teu desempenho, ao resultado que você entrega, ao que você agrega de valor, né, na tua atividade a quem te contrata, né? E, efetivamente, nós não fazemos isso no Brasil. As contratações públicas também, né? Nós vamos discutir, vai ter discussão sobre Value for Money também. Sim. No InfraLeaders, né? Um dos pontos, um dos dias, nós vamos falar da contratação por resultados, tá certo? O Brasil está, em termos de contratações públicas, nós temos avançado aí para permitir flexibilidade para você contratar por resultado, né? Porque no Brasil a gente contrata por processo, né? E aí, dentro desse processo, você não vincula o contratado a um resultado efetivo, é um absurdo, né? Enquanto na Inglaterra isso já não existe há muitos anos, tá certo? Quer dizer, você é sócio do resultado, você entregou uma estação de tratamento de esgoto que de fato limpa o efluente, entrega uma água limpa, é uma coisa. Mas você tem lá um negócio que finge que funciona, é outra coisa. Só porque é mais barato. É outra coisa completamente diferente. Então, esse é um dos pontos também que num dos dias do InfraLeaders vai estar sendo abordado lá, tá certo? Quer dizer, a contratação por resultado, isso é muito importante, né? Mas não é a regra no setor público brasileiro. Ainda não é a regra. A imensa maioria contrata por preço, por menor preço, contrata o processo, tá certo? Quando eu estou falando de contratações mais sofisticadas, mais complexas de engenharia, você contrata o processo, né? Você contrata 5 tijolos, 2 quilos de cimento, tá certo? Eu quero contratar o muro, me dá um muro bem feito, alinhado, resistente, tá? Eu te pago, mas eu não quero saber quanto você pôs de concreto, tijolo, não me interessa, tá certo? Eu tenho que ver se ele produziu o resultado que eu queria, né? Mas aqui a gente ainda está muito além disso, e aí também os órgãos de controle nem sempre aderem a esse tipo de política. E muitos dos contratantes públicos, dos gestores públicos, têm medo de... Eu acho que esse é o nosso grande papel, Manolito, da FESP, dos MBAs e do InfraLeaders. Porque eu acho que a universidade, um curso como esse, ele qualifica esse tipo de discussão. Que não necessariamente tem que ser troca de acusação ou de ressentimentos. Quando a gente, num curso desse, é muito legal. Nós temos alunos de tribunais de contas, temos alunos que trabalham no executivo, no legislativo, no setor privado, nas autarquias, nas empresas de saneamento. E ali a gente tem Isso é o legal da experiência do InfraLeaders, do módulo internacional, do MBA. É como se fosse uma esquina e que permite a gente elevar também o nível dessa discussão. Ali o aluno está frente a frente, conversa, e a gente já viu que muitos debates saudáveis, né, e muitas proposições importantes surgiram, né, do nosso... Eu tenho uma experiência no MBA, PPP, eu não lembro se foi PPP de saneamento, eu fui banca de um aluno de um tribunal de contas, preparou um trabalho de excelente qualidade. Aí tinha toda uma conclusão, tal, não sei o quê. E a gente foi debatendo, tal.
E aí, mas no final eu perguntei para ele, eu queria saber o seguinte, se você estivesse do outro lado, você chegava à mesma conclusão? E aí ele parou para pensar, disse, é difícil, né? Um vestiu Mas, o chapéu mas, do outro. mas é isso, o debate acadêmico, né, esse tipo de troca de experiências, permite que você mude de lado da mesa, né? Você faça esse exercício, que no dia a dia você não pode, você está fixado no lado da mesa, né? E aqui a gente pode mudar de lado e interagir e perceber pelo olhar do outro, né? Essa eu acho que é a grande riqueza de projetos como Infralido, os E é MBAs. bom que se diga, né? Eu tô vendo aqui até o relógio, né? O Vitor já deve estar preocupado com o tempo. Mas ninguém ali está ali para levantar bandeira. É um ambiente de liberdade intelectual, de debate, de discussão, de aprendizado. O aluno não aprende, você falou isso na sua primeira fala, não aprende só com o professor, ou só com a universidade. Ele aprende com o colega. E ele ensina também, né? Então, uma coisa muito interessante, acho que na primeira experiência que eu tive na LSI, e foi um curso sobre PPP, e eu imaginei que, não, agora eles vão fazer uma defesa. E tinha lá uma parte dos professores, olha, eu não gosto de PPP. Para mim, não sou daqueles que sou entusiasmado, mas como vocês têm que aprender, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. E vamos tratar o assunto com seriedade. E no nosso curso ali, nós estamos fazendo um debate, eu falo uma ideia, cada um... Não tem... Isso nossos alunos, acho que eles absorvem muito bem. Não tem bandeira, ninguém está lá para defender um ponto de vista, para colonizar o outro. E tem um ponto que você passou aí na tangente, que é muito importante nesse tipo de experiência. Entender que as realidades são diferentes e que você não faz transmutação de ideias, tá certo? Sem fazer a mediação para o teu dia a dia, para a tua realidade, né? A gente pode discutir, por exemplo, as iniciativas de parceria privadas no Reino Unido foram extintas, tá certo? É uma política pública que durou 20, 30 anos, agora foram extintas, né? Então não faz mais PPP lá? Não como a gente conhece. No entanto, toda a experiência do programa foi incorporada nas contratações públicas, que eles voltaram a fazer, inclusive a contratação por resultado, né? Portanto, a gente não pode ter esse tipo de mito, né? A gente tem que... E esse espaço do Infralíderes é importante porque a gente quebra esses mitos, né? Olha, é muito fácil falar, não, por que eu vou aprender PPP no Reino Unido se lá eles não fazem mais, né? Vamos entender o que aconteceu ao longo dos programas, né, de parceria com a iniciativa privada e vamos ver o que é que eles aprenderam, né, e aí a gente faz a mediação. E a gente não precisa de agenda mais no país, né? Porque sempre a gente tem... Eu estava na aula que eu gravei para o MBA PPP, eu estava discutindo isso, a obsessão que o Brasil tem pelo novo e por avançar no desenvolvimento, superar o atraso, vamos dizer assim. Então a gente teve, para falar só dos últimos 80 anos, teve a República Nova, teve o Estado Novo, aí teve... a Nova República. A Nova República, mas antes teve 50 anos em 5, aí você teve o Milagre Econômico, aí depois você tem a Nova República, do Collor, eu acho que era o Brasil Novo, aí depois o do Fernando Henrique era Avança Brasil, depois era PAC, Aceleração do Crescimento. Então, ou seja, a gente sempre tem uma bandeira que a gente fala, não, agora... E depois, quando a gente não consegue, muda o governo, muda... A realidade muda. A realidade se impõe muitas vezes, mas a gente continua sempre achando que, não, agora nós vamos vir com uma... Enquanto a gente tiver confundir, para a PPP é uma alternativa, né? Importante, né? Importantíssima para o momento do país, inclusive. Mas não tem que ser bandeira, porque se tudo que a gente estiver trabalhando para virar, não, agora nós vamos defender essa bandeira, agora... Isso a gente aprende muito lá com a realidade deles, né? Eles já tiveram muitos aprendizados e algo que cumpriu um ciclo. Por exemplo, a questão do saneamento na França, que todo mundo tem falado. É outro mito. O setor privado cumpriu período, cumpriu o papel que tinha. O que era requerido dele foi... Quer dizer, é outro mito, tá certo? É outro mito. Você tem uma coisa, eu infelizmente não mergulhei nesse assunto, mas olhando à distância,
Paris era dividido, rive droit, rive gauche, né? Cada lado tinha uma empresa, né? Portanto, você tem, quando você junta as duas, e aí quando reestatizou, passou a ser uma empresa só. No mínimo, você já tem economia de escala, né? E aí fala, não, a tarifa reduziu 8%. Olha, provavelmente reduziu 8%, tá certo? Porque ao juntar as duas, eu não preciso ter tantas equipes de rua quanto eu tinha. Quer dizer, tem um conjunto, equipes administrativas quanto eu tinha. Quer dizer, você tem um conjunto de atividades que eram duplicadas, que eram duas empresas diferentes, né, pertencentes a grupos econômicos diferentes, né? Então, tem tanto mito nisso. E durante o tempo que foi privado, ele cumpriu o que era esperado dele, que no caso era a universalização do tratamento de esgoto, tá certo? Né? E você tinha investimentos para amortizar, né? O investimento está sendo feito, e a tarifa é contra a prestação de serviço, né? Se o seu serviço é melhor, né? Você tem um custo maior de investimento e de operação para entregar aquele serviço. Outro dia, vou pegar um exemplo aqui, eu estava num debate e estavam querendo comparar a tarifa de Campinas, cuja empresa de água eu presido, e a de Guarulhos, que eu acompanhei, porque acompanhei um pouco a passagem de Guarulhos para a Sabesp, né? Fiz várias negociações com Guarulhos. Porque a tarifa em Guarulhos é menor. Eu falei, é verdade, é menor. E sabe por quê? No mínimo é menor, né? Porque Guarulhos não tratava esgoto até 3 anos atrás. Agora está tratando um percentual porque a Sabesp tinha uma estação de tratamento de esgoto e começou a receber uma parte do esgoto de Guarulhos, né? Mas só pode ser menor. Não posso comparar. O serviço é diferente, né? Eu não posso comparar. Então a gente tem mitos e atividades como essa do InfraLíderes permite que a gente quebre, a gente enfrente esses mitos, né? Com outro olhar, com o olhar do vou tentar entender o que está acontecendo, o que acontece, né, antes de eu passar a comprar essa ideia, né? E eu gosto sempre de lembrar uma frase quando a gente fica discutindo essa coisa de privado, público, que é voltando àquela coisa de que tem alguém por trás ou na frente da nossa prestação de serviço, que é a população, são as pessoas que estão recebendo o serviço. E se a gente perguntar para elas, provavelmente elas vão concordar com a frase do Deng Xiaoping. Não importa a cor do gato, contanto que ele caça o rato. Olha, acho que vai prometer, hein, Vitor? Aí, é só o primeiro, né? Pois é, o tempo voou, mas a gente já está há mais de 1 hora aqui falando. Né? Com certeza conhecimento e assunto para continuar a gente tem. Mas para uma visão geral, para um episódio inicial, a gente cumpriu tabela total aqui. Posso dar um último recado, então? Por gentileza. Só para avisar, porque final o seguinte, também é um recado importante para o pessoal que vai participar aí do InfraLíderes. A gente falou que quer transportar essa experiência que a gente tem lá em Londres, na LSI, na UCL. Toda segunda-feira, depois do primeiro dia de aula, tradicionalmente rola um chopp, no caso da LSI, lá no pub que chama George Ford. É o pub oficial lá da LSI. E aí tem as primeiras rodadas por nossa conta. Por conta da casa. Por conta da casa, da nossa casa. Então, como a gente tá combinando e quer transportar essa realidade do módulo internacional, nem isso vai faltar, viu, gente? A gente reservou o Blue Pub, que é um pub ali bem pertinho do hotel. Nós vamos estar, vocês já devem ter inteirado, nós vamos estar no Hotel Intercontinental, que é na região da Avenida Paulista, na esquina da Alameda Santos com a Alameda Campinas. E o Blue Pub também é na Alameda Campinas, mas depois que você cruza a Avenida Paulista, ali, do lado onde era o Maxud Plaza, ali tem o Blue Pub, e nós fechamos ali para nossa galera do InfraLíderes. E as primeiras rodadas, os primeiros pints de cerveja britânica é por nossa conta. Eu quero IPA. Você quer IPA, tá bom. Vai estar friozinho, eu acho, vai estar gostoso para tomar IPA. Pô, essa foi uma parte boa do podcast, hein? Você tá convidado também. Obrigado. Manelito, alguma consideração final? Eu acho que é só mais uma vez registrar para a turma que vai participar do InfraLíderes, que é uma grande oportunidade de se abrir para conhecer melhor
outras experiências e que a gente pode usar no nosso dia a dia, não necessariamente da forma como eles aplicam, mas conhecer, entender. Nós vamos ter excelentes profissionais, como o Rafael citou, o Javier, né, que é o diretor do Tesouro Britânico, um cara com uma qualidade e com a visão da experiência britânica de parcerias privadas, público-privadas, muito bom. Então, é uma enorme oportunidade da gente se abrir para o conhecimento. E nos próximos episódios nós vamos falar um pouco mais sobre o corpo docente. Você falou do professor Javier em si. Que eu queria dar um spoiler. É assim, mas vamos falar do Júlio Sen, da professora Maria Salvati, do professor Galetovic, né? Nós vamos ter ali um monte de novidades. Eu acho que nos próximos episódios a gente vai falar sobre o conteúdo, sobre o corpo docente, sobre o curso, mergulhando aí no curso. Exato, e eu queria aproveitar, inclusive sugerir para os nossos alunos que usem esses espaços de troca que a gente vai ter nos nossos fóruns, até para provocar temas. Boa. Então, de repente, trazer algo que vocês queiram, que vocês acham que não pode faltar aqui nos materiais que a gente vai disponibilizar antes do curso. E também lembrar que essa troca toda que vai acontecer durante o evento, durante o Blue Pub, ela pode começar antes. Então, fica o nosso convite para que isso desde já seja empregado. Ótimo. Maravilha. Legal. Obrigado, gente. Boa, Valeu. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal.